Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. No episódio de hoje, eu vou falar brevemente sobre os 4 transtornos que compõem o grupo B dos transtornos de personalidade. Vem comigo! Como eu falei na introdução, eu vou falar brevemente sobre os 4 transtornos, sem explorar todos os traços que compõem cada um deles. Eu vou dedicar um vídeo a cada um dos transtornos e explorar todos os 7, 8, 9 traços que normalmente compõem os transtornos do grupo B. Eu vou falar aqui de maneira extensa todos eles, eu vou listar, mas lá na frente eu vou falar de forma mais abreviada, mais curta, para que a comunicação fique mais ágil, tá? São eles: transtorno de personalidade histriônico, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial. Existe uma possibilidade desse vídeo aqui ficar desatualizado muito rápido, porque existe atualmente um debate na Associação Americana de Psiquiatria para remover o transtorno histriônico do grupo B e para tirar, para que ele deixe de existir, ele caia em desuso. Porque entre os transtornos do grupo B existem muitas similaridades, tem muita sobreposição de traços, tem muita coisa que todos eles compartilham. Até por isso que o grupo B é um dos maiores desafios médicos para fechar diagnóstico, porque às vezes o paciente pode apresentar traços de todos eles e não ser elegível para o diagnóstico de nenhum. Um paciente pode ser diagnosticado com o grupo B? Tecnicamente não, porque o grupo B não é um transtorno, não é um diagnóstico. Então o paciente pode sim apresentar um padrão de grupo B, ele tem traços de todos os transtornos, mas não é elegível para fechar diagnóstico de nenhum deles. Ou ele pode ser elegível para 2, 3, quem sabe? E sim, é perfeitamente possível ter patologia co-ocorrente, tá? Mas, de novo, porque existem muitas similaridades e algumas diferenças, então são diagnósticos que são difíceis de fechar e o profissional de saúde mental pode não querer fazer isso e não se precipitar. Então, ele vai tratar os sintomas da melhor forma que ele puder antes de fechar um diagnóstico. Então, vamos lá, o histriônico que pode sair daqui a qualquer momento. O transtorno histriônico, ele é caracterizado por uma necessidade patológica de atenção. O paciente ele precisa ser centro das atenções o tempo todo, e se ele não tem isso, isso produz efetivamente desconforto no paciente. Há quem considere o transtorno histriônico como um transtorno de sedução, porque é um recurso que o histriônico usa com muita frequência. Até porque é um recurso fácil, né? Porque sexualidade é uma coisa que move a quase todos ou todos nós, então é um apelo muito fácil, né? É um recurso muito simples. É amplamente usado em comédia barata, não é à toa, né? Então, ele cuida muito da própria aparência, ele vai para academia, ele é dedicado, ele faz intervenções cirúrgicas se ele julgar necessário, tudo para garantir que quando ele bote o pé em algum lugar, todos os olhos, toda a atenção está focada nele ou nela. Então é a pessoa que vai para academia e gasta em roupa de academia mais do que uma mulher comum gastaria num vestido de casamento. Tem todas as roupas possíveis, ultra chamativas, apelativas, cores gritantes, verde-limão, rosa-choque, esse tipo de coisa. Nem todo mundo que vai pra academia assim muito chamativo necessariamente é histriônico, tá? Mas o histriônico, quando vai, pra tudo que ele faz, ele vai buscar chamar a atenção. Se você chama ele pra um chá de bebê, pra um batizado, ele vai chegar com um presente num pacote de 2,10 metros. Quando ele estiver lá na esquina chegando, todo mundo vai ver. Quando ele botar o pé no salão de festas, todo mundo vai ver. O histriônico ele pode flertar com muita frequência, com muita facilidade, independente da orientação sexual dele. Ele pode flertar com todos os gêneros, porque, de novo, isso tá conquistando a atenção. Então ele flerta sem compromisso, sem pretensão de concluir qualquer coisa, mas porque isso está atraindo atenção para ele. O histriônico pode apresentar um padrão de fala, é muito difícil traduzir isso para o português, eu nunca consegui achar uma palavra, não foi por falta de procurar, mas que traduzisse isso bem, que é impressionistic speech. Numa tradução muito ruim, é uma fala imitativa, eu nem sei se a palavra existe, mas é o que isso sugere. Porque ele não tem uma personalidade muito sólida, muito bem definida, ele não tem um senso de identidade própria, então ele pode estar emulando o estilo de fala, pode estar emulando o idioleto de alguma outra pessoa. De um coach de relacionamento ou de moda que ele está ouvindo no momento, por exemplo. Então você vai ver que ele vai reproduzir os jargões, o tom de fala, o ritmo de fala, e se você não conhece e toma conhecimento de quem é essa pessoa que está sendo modelo lá na frente, se é um coach, por exemplo, você ouve na internet e fala, mas meu Deus, mas a pessoa está aqui na sala, é igual. Sim, é exatamente isso que vai acontecer. E ele tem, as emoções, elas são todas muito superficiais, as emoções do momento elas são muito superficiais.
Suponha que ele tá numa festa, tá num ambiente público qualquer, e tá conversando com uma pessoa. E essa pessoa tá contando pra ela uma história triste. Perdeu um animalzinho de estimação, o que for. E ele tá ali sendo muito compreensivo. Oh, puxa vida, lamento muito, muito triste. E aí, entra pela porta uma outra pessoa que não sabe o que tá acontecendo naturalmente, e ela tá empolgada, tá animada pra chegar pra aquela reunião, pra aquele encontro. E aí, essa pessoa entra muito animada pela porta e o histriônico tá aqui. Oh, puxa vida, que coisa terrível. E aí vê a outra pessoa. Oi, tudo bem? Essa mudança de emoção que é muito rápida, ele desconsiderou e descartou imediatamente o que estava acontecendo nessa primeira conversa aqui. Porque ele tá mudando, ele tá espelhando, ele tá emulando a emoção da pessoa que acabou de entrar no salão, porque eventualmente ele acha que aquela pessoa pode dar atenção para ele também. Com quem ele estiver olhando na hora é quem ele vai tentar espelhar. E agora vamos para o transtorno de personalidade borderline. Uma coisa muito importante de fazer distinção quando você está falando de transtorno do grupo B é compreender as motivações de cada transtorno. Nas apresentações, eles podem ser muito semelhantes. Então, eu falei desse padrão muito sedutor que o histriônico apresenta, e alguém pode falar assim, pois é, mas o borderline não é igual? Ele pode ser igual na apresentação, mas a motivação é outra. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno caracterizado por instabilidade. Instabilidade nas emoções, instabilidade nos sentimentos, no humor, e ele é muito caracterizado por uma síndrome de abandono severa. O portador de borderline, ele vive no constante medo de ser abandonado. E, eventualmente, para tentar reverter ou impedir isso, ele pode usar de sedução. Então você vê que é a mesma apresentação do histriônico, mas a motivação é outra. O histriônico quer plateia, o borderline quer um parceiro, uma parceira. Então, você supõe que um histriônico, ele não tem uma relação, ele não tem relação amorosa nenhuma, mas ele tem atenção, ele está relativamente bem, ele está confortável. Um borderline, ele tem a atenção toda voltada para ele por qualquer motivo que seja, mas ele não está conseguindo formar uma relação amorosa, não está conseguindo fechar um vínculo. Isso é ruim. Isso produz desconforto. E no que diz respeito ao abandono, é claro que a experiência de ser abandonado é muito negativa para todos nós, a gente não reage muito bem. Mas a maioria de nós tem um senso de si que é suficiente para falar assim, olha, eu lamento muito, eu não gostaria que essa pessoa me deixasse, mas se ela me deixar, eu vou sofrer, eu vou chorar o que precisar chorar, trabalhar o meu luto e sigo a vida em frente. O borderline experimenta isso como quase morte. É uma sensação de morte, é destruidor para o borderline. E ele reage muito mal a abandono efetivo e abandono percebido. Abandono efetivo é o que o nome sugere, é muito simples, a pessoa foi efetivamente abandonada, um parceiro terminou um relacionamento e tchau, foi embora. O abandono percebido é uma das coisas que tornam mais difíceis a relação com o borderline, porque ele pode interpretar como abandono alguma coisa que não foi. Porque a ideação persecutória, a ideação paranoica no borderline, ela é muito intensa. Porque existe esse medo, então ele está em constante estado de alerta, ele está monitorando o tempo todo qualquer coisa que eventualmente pode virar um abandono. Então, imagina que você está conhecendo uma pessoa que tem transtorno borderline, você não sabe, não conhece como é que funciona o transtorno, e você marcou um jantar e cinema. Para quem não é de São Paulo, isso não vai fazer muito sentido, mas me acompanha. Você marcou um cinema ali no Shopping Eldorado. Você marcou 8 horas da noite. Vai jantar lá no Outback e, na sequência, vai pro cinema. Então, você marcou 8 horas da noite, a pessoa tá te esperando já no restaurante, e aí quem frequenta o Shopping Eldorado sabe, estacionar pode ser complicado. Se você não consegue dentro do estacionamento, você vai ficar dando volta, até achar uma vaga. E a pessoa tá no restaurante te esperando. 8 horas, 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3... A maioria das pessoas, em primeiro lugar, 3 minutos, isso não é um atraso tão grande. Então a maioria das pessoas vai olhar e falar assim, ok, beleza, tá estreando um filme de grande procura, o shopping tá entupido, ok, meio chato de chegar aqui. E não tem problema, não tem pressa, num primeiro momento isso não tá comprometendo o horário do cinema ainda. A sessão é só 9h30, vocês têm aí 1h30 com tranquilidade. Infelizmente, pro borderline, não. Então deu 8h06, você entra no restaurante. A sua chegada, ela não vai produzir um alívio de, não, ok, beleza, não fui abandonado, não fui abandonada. Ele e ela tá aqui. A emoção, a sensação de abandono, ela já foi gatilhada. Agora a reação já se iniciou. Pode esquecer. O mais provável é que você não vai entrar no cinema. Quiçá o seu final de semana acabou. Se você fez pré-compra de ingresso, você perdeu dinheiro. Então, isso, infelizmente, produz muito sofrimento, muito desconforto pro borderline
e para quem convive. No vídeo em que eu respondi a pergunta se existe cura ou tratamento para o transtorno narcisista, eu falei brevemente sobre a terapia dialética comportamental, que ela foi desenvolvida originalmente para tratar da ideação suicida no borderline, quando ele está nas crises mais intensas. Esse aqui é um lugar onde justamente ela pode se aplicar. Ela treina o paciente para que ele consiga se flagrar nesses comportamentos e nesses pensamentos e fazer uma reavaliação de resposta. Ele reinterpreta o que está acontecendo por uma outra ótica. Ele é treinado para justamente entender que com frequência ele pode entender tudo de forma mais negativa, então ele olha, se percebe nisso, num primeiro momento isso não impediria o pensamento de vir, mas permite a ele se flagrar nele, dar um passo para trás e falar: opa, peraí, não, calma, ele não tá me abandonando, são só 8h03, Shopping Eldorado, tá tudo entupido, beleza, mais 10 minutinhos ele vai chegar. A terapia dialética comportamental pode ser eficaz no borderline porque ele tem ainda preservada uma capacidade de autoanálise que permite a ele reinterpretar eventos e sentimentos que estão acontecendo no momento. Uma capacidade que não costuma se apresentar no transtorno de personalidade narcisista, tema central do canal. O transtorno narcisista é um transtorno caracterizado pela incapacidade de se separar de objeto externo. Objeto externo é tudo que não é a pessoa, tipicamente outras pessoas, o mundo de uma forma geral. O narcisista acredita que tudo o que acontece é com ele e por causa dele, e que tudo que ele faz produz um efeito no mundo. O narcisista nasce ou ele é criado? Um pouquinho dos dois. Existe um componente biológico, uma predisposição biológica, mas é assim, é 90% feito, 10% nasce. Então quer dizer que existe uma predisposição biológica, mas é necessário um evento ou uma série de eventos específicos que fazem a patologia aflorar. Esses eventos costumam resultar naquilo que é chamado de ferida narcisista. É uma lesão emocional que acontece necessariamente na infância, que é quando está se moldando a personalidade de um indivíduo. Então, pode ser um evento traumático ou pode ser uma série de eventos como negligência de qualquer espécie, abusos constantes, episódios de violência, lar desfeito, lar com pais ausentes ou um dos pais ausente, ainda que presente fisicamente, mas esse abandono, mesmo que presencial, pode produzir esse tipo de coisa. Mas essa negligência, ela pode aparecer também no ato de estar presente em excesso. Você mimar uma criança pode fazer com que a patologia aflore se houver a predisposição biológica. Em qualquer um dos dois casos, você consegue perceber que existe um componente biológico, porque existem muitos casos em que você tem um lar disfuncional e nem todo mundo que vive nesses lares, que é oriundo desse tipo de lar, vira narcisista. Então é justamente aqui que o componente biológico entra, essa predisposição. O ar que o narcisista respira é aquilo que é chamado de suprimento narcisista. Tem psicólogo que não gosta de usar essa terminologia, mas o suprimento narcisista, ele vem na forma de validação, de reconhecimento, de aplauso. Então, meio que tudo que o narcisista está fazendo é em busca disso. Ele busca admiração, busca reconhecimento. O narcisista tem uma tendência a apresentar episódios de ira repentinos sem aviso, porque eles com frequência não são uma resposta a algum estímulo do ambiente. Não está acontecendo alguma coisa que gatilha isso, embora possa acontecer, mas não necessariamente. Porque o narcisista tem um problema de ego muito severo. Ele tem um ego muito frágil que ele precisa blindar e proteger o tempo todo. Com frequência, essa imagem de grandiosidade que o narcisista clássico apresenta, onde ele aparece se julgando muito especial, muito mais competente, muito mais talentoso, muito mais inteligente do que a maioria das pessoas, isso tudo é uma tentativa de criar uma imagem externa que protege, que blinda esse ego. Só que o problema é que, internamente, ele está sofrendo ataques constantes desse ego. O tempo inteiro, está toda hora ali alfinetando ele. Quando um narcisista não está numa crise, ele está com isso controlado. Ele está aguentando, ele está suportando, mas está acontecendo. E é justamente essa imprevisibilidade que torna tão difícil o convívio com o narcisista. Porque quem está convivendo não sabe o que está acontecendo, não sabe a que momento pode acontecer um desses episódios. Então, é muito comum que quem convive com o narcisista esteja constantemente caminhando pisando em ovos, porque não quer nunca despertar a fera. O ciclo de amizades do narcisista, ele é muito instável. Eu costumo dizer que ele se apresenta quase como se fosse uma roda gigante. Pensa numa roda gigante de parques de diversões. Ela não troca todos os participantes, todo mundo que está passeando na roda gigante, não sai todo mundo de uma vez e entra um grupo novo todo de repente. Então, ela gira um pouquinho, sai alguém, troca, gira mais um pouquinho, sai alguém, entra outra pessoa. E aí quando você olha depois de muito tempo, você nota que quem estava lá, sei lá, 1 hora atrás, agora não tem mais ninguém e agora finalmente trocou todo mundo.
O ciclo de amizades, de relacionamentos interpessoais do narcisista, com frequência acontece dessa forma. Ele está sempre queimando ponte toda hora, então chega uma hora que não fica mais ninguém. Tem pessoas que podem ficar de maneira mais consistente, de maneira mais permanente. Em primeiro lugar, familiares, porque aí é um convívio involuntário, né? A maioria das pessoas não pode ter um pouquinho mais de dificuldade para se desvencilhar de um familiar, ou porque mora no mesmo lar, ou porque existe um pouquinho desse valor de perdão entre família, a coisa do não, releva, perdoa, é sangue, é irmão, é irmã, é filho. Então, existe uma tolerância maior. Mas com frequência, você vai encontrar um cansaço nos familiares. Quem está chegando na história agora pela primeira vez e eventualmente relata que aconteceu alguma coisa, você pode ver um familiar dizer assim, a gente sabe como é que é. Então você vê esse cansaço já. E quando não é um familiar, um amigo, uma amiga que convive com um narcisista há muito tempo, que justamente não saiu dessa roda gigante, com frequência você vai identificar que é uma pessoa extremamente submissa e codependente. É uma pessoa que atura, que tolera as agressões do narcisista. Por isso que essa pessoa fica. Por exemplo, pode ser um borderline. Borderline é um dos alvos favoritos de narcisista, porque justamente por conta da síndrome de abandono, o borderline pode tolerar todas as agressões, os episódios de ira, manipulação, abuso emocional, pelo medo de ser abandonado. Então o borderline tolera. Toda relação narcisista é transacional. Isso significa que o narcisista só se relaciona à base de troca. A relação está baseada, alicerçada em troca. Não existe altruísmo numa relação narcisista. O narcisista dá, ele doa, ele entrega, mas somente tendo a mais absoluta convicção de que haverá retorno. Se ele puder receber adiantado, melhor ainda. O narcisista objetifica pessoas. Eu tenho pouco ou nenhum vínculo emocional com o meu microfone. Ele me serve. Ele me é muito importante agora que eu estou gravando o programa. Mas quando eu acabar esse episódio e colocar ele na minha prateleira, eu não vou pensar nele de novo até a próxima gravação. Se ele quebrar, eu posso tentar consertar porque eventualmente é mais barato do que eu comprar um novo. Mas se ele não tiver conserto, sem verter uma lágrima, eu vou jogar ele fora e colocar outro no lugar. O narcisista trata pessoas exatamente assim. Essa frieza pode soar como a de um psicopata. E é justamente aqui que a gente vai para o próximo transtorno. O antissocial. O transtorno antissocial, ele é tido por alguns como sendo narcisista terminal. Isso quer dizer que quando o indivíduo não tem como ser mais narcisista do que aquilo não dá, é aqui que você tem um antissocial. O antissocial é tudo que o narcisista é, menos a vergonha e o remorso. O narcisista, ele experimenta uma coisa muito parecida com o remorso, porque assim, veja que a vergonha é uma emoção pública. Se você está sentindo vergonha, qual que é a reação comum das pessoas, né? Elas se cobrem ou elas se escondem. Elas saem de um lugar e vão se isolar, se trancam no quarto. Pronto, o componente da vergonha desapareceu, ou pelo menos é muito aliviado. O remorso, não. O remorso não é uma emoção pública. Você se esconde, se isola, se você está sendo tomado por remorso, ele continua ali, ele continua te corroendo. O narcisista ele não tem empatia, mas ele pode ter vergonha de ter feito mal para alguém porque ele foi pego. Então isso prejudica a imagem pública dele. De novo, é sempre autocentrado. É tudo para mim, por minha causa, é só o que me interessa. Então não é exatamente que ele está se sentindo triste ou envergonhado porque ele fez mal para alguém. É porque ele foi pego. O psicopata não tem isso. Eu estou, por um certo vício de linguagem, eu estou dizendo aqui psicopata para me referir ao antissocial. Psicopatia e sociopatia não são termos diagnósticos, eles são termos descritivos. Eles falam sobre, vamos chamar de variações, de sabores do transtorno antissocial. Eles têm muitas semelhanças, mas são entidades completamente diferentes. As diferenças principais, as mais marcantes, o psicopata ele é um pouquinho mais refinado do que o sociopata. O sociopata é o cara que arruma briga em bar. É aquela pessoa que quando bota o pé num lugar, ele produz desconforto. Todo mundo, nossa, mas quem que é esse cara? O psicopata te mata 3 dias depois sem levantar suspeita. Aqui foi um exemplo drástico, mas cabe aqui também quebrar um outro mito sobre psicopatia. Psicopatia com muito menos frequência do que o cinema, a mídia, a TV fizeram a gente acreditar, com muito menos frequência ele é violento. Ele manipula todo mundo à volta, ele não é capaz de experienciar emoções humanas básicas, como justamente empatia, remorso, vergonha, e ele faz uso instrumental de todo mundo com mais frieza ainda do que o narcisista. O narcisista ele pode ser acometido por um pouquinho de remorso e vergonha, ainda que a motivação seja autocentrada, mas pelo menos ele tem.
É tido que o psicopata ele engana polígrafo, por exemplo. O polígrafo, que é conhecido como o detector de mentiras, ele tenta trabalhar detectando microvariações no ritmo cardíaco quando uma pessoa é tomada por nervosismo porque ela vai mentir. Quando a pessoa vai mentir, porque não é uma resposta natural, ela tem que pensar e aquilo produz desconforto. Então, quando ele está mentindo, o polígrafo consegue detectar. O psicopata não tem isso. Ele não move a agulha. Ele pode ser parado por causa de uma lanterna quebrada por um policial e ele está com um corpo no porta-malas. Ele não nada. Ele não tem nenhum desconforto. Não é que ele disfarça muito bem, é que ele realmente não sente medo. E a outra diferença que é muito importante é: o sociopata é criado, o psicopata nasce. O sociopata tem um componente de predisposição biológica que, assim como o narcisista, precisa de um ambiente e um estímulo específico para a patologia aflorar. Mas, ao contrário do narcisista, não é necessariamente na primeira infância. Então, você, por exemplo, imagina que você tem um indivíduo com predisposição à sociopatia e ele é oriundo de uma família de classe média alta. Ele passa a infância e a adolescência inteira sem problemas. E aí, lá pelos 14 anos de idade, a família sofre uma queda vertiginosa de patrimônio, de poder aquisitivo. Eles têm que se mudar e vão para um bairro mais afastado, de periferia, violento. Esse ambiente faz a patologia aflorar. Pode fazer. O ambiente formou o indivíduo. E o psicopata, como eu falei, ele já nasce assim, ele não depende do ambiente. Em tese, ele pode nascer num lar perfeitamente saudável e amoroso. É um fenômeno muito raro que é chamado de criança fria. É uma criança que não responde a nenhum estímulo normal que uma criança responderia. A possibilidade de conexão, de vínculo emocional, você não consegue formar. Isso foi retratado, não sei com quanta fidelidade, num filme clássico chamado Anjo Mal, do Macaulay Culkin, que tratou justamente disso. Ele tinha um protagonista, garoto, sei lá, na casa dos 10, 14 anos, que era um psicopata, nascido, pronto. Você não pode fechar diagnóstico de transtorno antissocial antes dos 18, 20 anos. Para que o indivíduo possa ser diagnosticado com transtorno, ele tem que previamente, porque teve acompanhamento na infância e adolescência, teve acompanhamento psiquiátrico, ele tem que ter sido diagnosticado com transtorno de conduta. Por que se faz dessa forma? Porque esse transtorno de conduta, ele é dado a partir de determinados comportamentos. O indivíduo pode apresentar comportamento violento, delinquência, comportamento incendiário, piromania, crueldade com animais. E esses comportamentos, eles podem desaparecer na vida adulta. Porém, se eles persistirem, aí você fecha o diagnóstico de transtorno antissocial. Possibilidade de tratamento e cura. Não há cura conhecida para nenhum dos transtornos do grupo B dos transtornos de personalidade. Possibilidade de tratamento. O que tem menos esperança é o antissocial. O antissocial, ele tem mais chance de parar na cadeia do que num consultório. O narcisista e o histriônico, eles dificilmente vão para terapia. A natureza do transtorno faz com que eles não procurem ajuda profissional porque eles não acreditam que eles precisam. E quem tem mais esperança é o borderline. O borderline, ele tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia, ele tem muita possibilidade de tratamento, o tratamento pode ser muito eficiente, porém, ele costuma exceder a capacidade financeira da maioria das pessoas. Um borderline, ele pode estar com 3 medicações, psicólogo uma vez por semana, psiquiatra uma vez a cada 3, terapia de grupo e terapia dialética comportamental. Então, é um trabalho de equipe. Para atender um borderline, o tratamento é muito complexo e de longuíssimo prazo. Então, isso faz com que tenha esse componente que torna difícil o tratamento. Mas ele é muito possível. O borderline pode levar uma vida equilibrada e mais saudável se ele estiver comprometido com o tratamento e tiver a possibilidade de custear. Ele precisa de um núcleo familiar, de uma rede de apoio muito saudável, muito sólida. Então, ele pode sim ter uma melhoria considerável de qualidade de vida. Bom, como eu falei na introdução, esse aqui é um resumo muito breve, eu acho que o vídeo já está super longo, mas realmente são 7 a 9 traços de comportamento para cada um dos 4 transtornos. Eu não explorei todos aqui, pretendo fazer isso em vídeos individuais. Então aqui foi para que você tenha uma breve ideia de quais são as semelhanças, quais são as diferenças, como é que se apresentam cada um desses transtornos. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu estou fazendo aqui e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, compartilhe e se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo, eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse conteúdo não substitui ajuda profissional. Se você está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução.
Até a próxima!